sobre hardware aqui no Embarcados. Esse é o canal certo quando você procura conteúdo aí para os seus projetos. Então, na plataforma do Embarcados, você conta com diversos conteúdos aqui, entre webinars, vídeos, textos sobre hardware, sobre eletrônica, sistemas embarcados e IoT. E hoje nós estamos trazendo aqui um convidado da Mouser Electronics, Analog Devices. Né? A gente convidou, então, a BPIM, que trabalha aí com Analog Devices, para vir fazer essa apresentação exclusiva para vocês, que é o Projetando Conversores DC-DC, book de ponta a ponta. O Juliano Sioff, ele é especialista em hardware, tá? Ele trabalha há muitos anos com eletrônica analógica e é uma satisfação muito grande poder recebê-lo aqui. Estamos ao vivo aqui, tá? A gente gostaria de agradecer demais aí a presença de vocês que estão conectados nesse momento aqui na sala de webinar. Nesse webinar, o Juliano, ele vai mostrar para vocês como escolher um chaveador adequado, como projetar a lista de materiais, incluindo indutor, filtros, compensação, as técnicas de layout para fazer DC-DC e também testar na prática a aquisição do board plot e resposta a transiente utilizando a exclusiva ferramenta da Analog Devices, o LT Power Analyzer. Então, o Juliano vai trazer a teoria, depois ele vai para a prática, o mundo real, né, que são os dispositivos da vida real utilizado ali no projeto de hardware, e vem fazer a simulação também, mostrando aí essa ferramenta LT Power Analyzer, e ele vai fazer isso aqui ao vivo. Viu, pessoal? Gostaria que vocês comentassem bastante aqui no chat, porque esse é um momento aqui também para vocês trocarem experiências, conversarem com o Juliano e também, né, falar o que vocês estão achando da apresentação, comentar sobre o tópico ali que está sendo apresentado, tá bom? Então eu conto com a participação de todos aqui no chat. Gostaria de chamar para a sala agora, então, o Juliano. Juliano, pode vir para a sala. O Juliano, que é engenheiro de aplicações da BPIM e vai conduzir essa apresentação. É com você, Juliano. Olá, oi, boa tarde. Tudo certo, Thiago? Tudo beleza? Bom, pessoal, a apresentação ela é longa. Eu vou dar aqui uma abrangência para todo mundo de como fazer projetar um conversor buck. É claro que ela está atrelada a especificações do projeto, né? Não tinha como eu fazer isso em tempo real, é impossível, porque aí eu tenho que pensar muito, tem que deixar pronto o material, né? Então eu escolhi o componente, todas as coisas, e eu vou dar aqui uma visão para vocês do caminho que a gente faz. Estou utilizando ferramentas da Analog Devices, né? Então são as ferramentas que tem disponíveis da Analog Devices para você projetar esses conversores. E claro que existem vários tipos de conversor. Tem buck boost, tem CPIC, tem um monte de projetos aí envolvidos devido à especificação, mas 85% dos conversores DC-DC do mercado são buck. Né? Todo mundo a grande maior necessidade são por bucks, tanto que o portfólio da Analog Devices para buck é monstruoso, né? Comparado com alguns boost, alguns book boost, etc., mas a grande demanda no mercado são os bucks, né? Então, assim, tem uma foto de uma bancada aqui, né, e a minha bancada aqui atrás também, que mostra, eu estou trabalhando nela agora com um buck de um cliente meu, inclusive, aí ajeitando algumas questões na placa dele, né? Então, assim, a gente trabalha com o silício e o suporte, né? O suporte que nós damos aqui na Analog Devices vem através da BPM, né? E eu auxilio quem está projetando esses conversores, ou dentro do portfólio da Analog Devices temos uma gama gigante de componentes também, né? Então, assim, tem a parte de descoberta, a parte de design, a parte de simulação, a parte de validação, né, de projeto também, e todas essas etapas aqui a gente está trabalhando com
com design, simulação, validação. E aqui na parte, a gente tem o IESIM, que veio da Maxim, o LT Power CAD, que é da Linear, e o LT Power Planner, que é da Linear também. Simulação, a gente tem o LT Spice, o Waze Simples, que é do IESIM, PSpice, LT Spice, Cadence, Mentor, MATLAB, tudo isso a gente também, a Nau Device trabalha, e a gente tem as demo boards, a gente tem ferramentas que fazem a cadeia de sinal, né, cadeia de power, com op-amp, tudo, todo o condicionamento de sinal. Tem essa ferramenta que chama LT Power Play para projetos bem avançados, e tem a ferramenta de validação, que é o LT Power Analyzer, que é uma ferramenta nova que a gente tem hoje aqui. Então, um pouquinho do LT Spice, né, existe uma nova versão, né, que a gente criou aí, dentro do LT Spice, a habilidade de ele gerar bold plots, né, também. Mantivemos alguns features aqui, que algumas vantagens, algumas características que eram a parte de atalhos, mas a gente também tem a possibilidade de alterar eles agora, né? Toda a parte de plotagem, a parte de bug, tudo foi melhorado, né? Mas o 17.1 hoje já foi para a versão 24, né? Mas o originário que nasceu dessa nova versão é o 17.1 em diante. E aí tem o LT Spice antigo, que ainda funciona, ele ainda atualiza, pelo menos a biblioteca de componentes e modelos ele atualiza, ele só não tem algumas funcionalidades que tem no novo, né? Então, assim, reduziu as linhas de código totais aí, né? Tornou-se 38% mais leve em linhas de código, tornando o aplicativo, ele funciona de uma forma mais rápida. Assim, se comparar uma simulação de um com o outro, ele é mais rápido. E aí aqui tu consegue, né, fazer o mapeamento, né, de todas as partes, de colocar componente, de fazer, refazer, etc. e tal. Você consegue atualizar e salvar em vários arquivos para customizar para vários usuários. Então é bem interessante isso. Um pouco da história dele, né? Na verdade, a ideia seria o quê? Simular, né? Simular resposta em frequência, simular formas de onda e tudo mais de circuitos, de qualquer circuito e com qualquer componente. Qualquer componente que tiver um modelo de PSpice, LT Spice, você consegue carregar nele e simular, isso é muito bom, né? Então, aqui, um gerador de sinal, você simula ele por uma fonte de corrente com uma resistência em paralelo. Você tem aqui um gerador de sinal, né? E aqui, por exemplo, está simulando um buck, né? Então, tu consegue ver aqui, ó, aqui já do novo, né? Mostrando do novo, tu consegue ver aqui o bold plot dele, né? E ele roda aqui em 14,7 segundos, num core bem antigo, já do 1.9 aí, de 5 anos atrás. O meu é de 10, né? Esse computador que eu estou apresentando aqui é de 10 anos atrás, funciona super bem. E aqui, aí sim, existe, claro, a partir do diagrama de blocos de um componente, né, esse componente já está lançado, né, a gente cria aqui um modelo de médias, né, com os blocos internos para poder fazer a simulação. E aí existe a parte de fazer também o bold plot, que é uma ferramenta nova do LT Spice. Existem outras ferramentas que eu vou mostrar depois, mas você também consegue simular no LT Spice e comparar, né? Eu acho que isso é interessante no sentido de você fazer plotagens múltiplas, com diversos componentes de compensação diferente, que você consegue sequenciar os componentes no LT Spice. É uma ferramenta que você consegue colocar para um componente uma lista de parâmetros e rodar várias simulações. Isso é legal, você consegue ver no mesmo gráfico tudo, né? Então, isso é uma coisa legal, bacana. Eu acho que é a principal utilidade. Aí tem o LT Power CAD, que é uma ferramenta também. Então, assim, existem bibliotecas de componentes, de MOSFET, indutor, capacitor, que tu consegue selecionar esses itens dentro do teu estágio de projeto, né? E a gente até coloca aqui uma relação de preço dos componentes, normalmente de lista, né? Então, assim,
Dentro dessa parte aqui, a gente consegue fazer toda a parte de dimensionamento, então que vai desde aqui, ó, na parte do esquemático, um diagrama de perdas, um bold plot e uma simulação de resposta ao degrau da fonte. Para quem não sabe, compensação, diagrama de Bode, o único objetivo é ter uma resposta ao degrau estável, de recuperação rápida. Existem vários projetos que demandam isso, porque no final das contas você está alimentando uma carga, essa carga tem que ter uma carga dinâmica, e essa carga ela tem que ter uma estabilidade, quando ela sai de 0 amperes para 100 mili, ou de 100 mili para 1 ampere, ou para 2 amperes, ou para 10 amperes. A tua tensão tem que estar firme ali, né? Então, tu faz o bold plot para isso, para você analisar os parâmetros, eu vou entrar em maior detalhe depois. E aqui a gente consegue ver sugestão de componentes e tudo mais, é bem interessante isso aqui também, você vai montando o teu conversor, então é uma ferramenta bem completa, vai ter PowerCAD, e consegue-se ver aí a parte de estimativas térmicas, uma escolha de um MOSFET quando você está trabalhando com um controlador, depois eu vou explicar um pouquinho o que é isso também. E ele mostra que, muitas vezes, todo mundo pensa que a resistência do MOSFET, né, o RDS do MOSFET é o principal agente de perdas, mas isso não é verdade. Não é verdade. Existem outros fatores, e aqui você vai conseguir ver bem que às vezes você escolher um MOSFET com um RDS mais alto, mas com uma capacitância de Miller, uma capacitância reversa mais baixa, você tem menos perdas e esquenta menos, dependendo na chave, no top switch, né, na chave de cima. E você vai ver tudo isso nessa ferramenta, você consegue simular, e são diversos tipos de conversores que tem nela, não é só o book não, tem book boost, tem CPIC, a gente colocou uma biblioteca vasta de vários fabricantes da VUT, MOSFET da Toshiba, tem da Infineon, tem MOSFET de tudo quanto é fabricante. Aqui você consegue colocar manualmente também o que você quiser. Essa aqui é uma ferramenta de simulação, que é o AESIM, o simples, o Oasis, né, que é da Maxim. Ela é uma ferramenta estática, né, tu não consegue catar a forma de onda em real time, não, você já vai colocar os probe e você já vai ter a resposta no final da simulação em telas estáticas, né, então assim, não é uma simulação dinâmica igual a LT Spice é. Então você coloca aqui, ó, por exemplo, probe do Vout, probe do bold plot, você vai colocando o VIN, vai colocando esses probezinhos aqui, roda a simulação desse buck aqui, por exemplo, e ela vai ficar pronta, já os gráficos aqui, tudo certo, né? Então, isso aqui tem um load step, tu tem aqui as formas de chaveamento, tu tem o bold plot, né? Tudo já pronto. Quando a simulação se conclui, esses gráficos estão prontos e estáticos, né? Tu não vai conseguir ir lá e selecionar um que você queira ver na hora, como é o LT Spice. Mas componentes da Maxim, grande parte deles aí está nessa ferramenta, né? Então, tem também, se quiser fazer simulação de itens da Maxim, a grande maioria vai ter que ser com o eSIM, não vai ter muito jeito. Mas se caso alguém precisar de um modelo da LT Spice para um componente Maxim, tiver uma necessidade, uma demanda de negócio grande, a gente consegue modelar. Então, aqui também tu pode ver que tem aqui o load step, né? Tu consegue ver aqui a resposta e detalhar ela com parâmetros bem interessantes aqui de visibilidade, né? Ferramentas de hardware, então, esse aqui é o LT Power Analyzer. Então, ele é uma placa que a Analog Devices lançou para os estudantes de eletrônica, que chama Dalm 2000. Ela já existia, sempre existiu, há muitos anos ela existe. E a Analog Devices criou um ambiente em cima dela, conectado com o Windows, e placas, que são placas de injeção de sinal, e essa aqui é uma placa que ela tem ADC, DAC. Ela consegue fazer toda a parte de injeção de sinal e coleta de sinal para fazer um bold plot, para fazer uma análise de transiente, né, que é um load step.
E aqui vocês podem ver que nessa tela aqui tem um bold SEM, que é uma ferramenta de mercado bem tradicional para fazer bold plot das placas, para se comparar com o que é o LT Power Analyzer. Tá? Esse bold SEM é um equipamento super caro. Então aqui estão os plots, né? Tu consegue fazer bold plot, transiente, você tem um osciloscópio integrado nela também, e você consegue fazer uma análise de impedância da tua placa, da placa que você projetou. Isso é muito legal. E o custo é, sei lá, 30 vezes mais baixo do que você comprar um Bolt 100. Quem quiser fazer na mão, faz, né? Mas dá uma demanda grande de projeto. Isso aqui é um produto pronto. A Nano Device também está trabalhando aí com algoritmos de auto-tuning, né? Para depois de ter um bold plot, ela sugerir o que você pode modificar na tua placa, né? Para melhorar a resposta. E aqui é o setzinho do kit, né? Então, como que funciona ele, né? Você tem o ADALM 2000 e aí ela tem um transformador de isolação e etc. que você consegue fazer dentro disso. Ela tem com esses canais aqui, ela consegue fazer a simulação. Aqui a gente tem algumas ferramentas que foram portadas, né, que chama Scoop com o LT Power Analyzer, né? Então, no caso aqui, tu tem os plots integrados na interface gráfica do LT Power Analyzer. Basicamente é isso aqui, né? Tua placa, a placa de injeção, o ADALM 2000 o computador. Tá aqui, os três. É isso. E esse aqui é o DUT, que é o Device Under Test, que é a placa que tu projetou com uma probe de corrente com sinais de injeção ali colocados manualmente e tu faz essas plotagens em tempo real. Então, essa aqui é a interface gráfica dela, bem interessante. E foi feita uma comparação do que é, o que é o Bold 100, que é o equipamento caro de mercado, o que é o LT Power Analyzer e o que é o LT Power CAD, que é a nossa simulação teórica, né? Foi comparado os três e a comparação foi bem justa, bem interessante isso, né? Você fazer um projeto que é em condições normais de temperatura e pressão, que é a simulação, e depois tu partir para uma placa, analisar ela com um produto que faz bold plot que custa nas dezenas de milhares de dólares e um equipamento que está aí $700 para fazer a mesma coisa, né? E tudo funcionar muito parecido, né? Então aqui a diferença de setup também dá para ver que incrivelmente mais simples o setup da Nano Device comparado com o do Bold 100, né? Fica bem mais compacto, bem mais tranquilo. E os gráficos, né? Tu pode ver que são gráficos bem similares, bem parecidos, uma fidelidade bem interessante. Então, é uma ferramenta muito útil. E aí a gente também tem aqui as probezinhas de load step, né? Para 1 ampere, 10 amperes, 50 amperes e 100 amperes. Claro que elas têm limitações térmicas, mas para rodar alguns testes rápidos de transiente, elas são muito eficientes. E aqui, uma comparação do que é o Bold 100 testando uma impedância de saída de um buck e a ferramenta da Nano Device, né? Então, pode ver que os gráficos também são parecidos aí. A diferença é que o Bold 100 ele consegue fazer uma simulação com frequências um pouco mais baixas do que o nosso dispositivo, né? Então, a gente começa a trabalhar aqui com frequências um pouquinho mais altas e o Bold 100 ele vai um pouquinho mais baixo. Então, aqui para alguns kits aqui, né, para você comprar esse kit aqui, se quiser ter um kit desse, você pode comprar na Mouser, tem os dois códigos aqui, é o LTPA e o ADALM 2000, né, e o kitzinho, ele vem com a ADALM 2000, mais esse set de placas aqui para tu fazer o interposer, né, que a gente chama interposição, placas de interposição para você conectar no teu sistema. E agora nós vamos para o que é projetar um conversor buck, né? Então, tem muitas demandas de mercado, né? Várias demandas de mercado. E a gente está falando aqui de uma gama gigante
de topologias dentro do que você precisa. Eu escolhi a Buck. Por quê? Porque ela está em torno de 85% da demanda no mercado. Eu defini alguns parâmetros: tensão de entrada, tensão de saída, corrente de saída e frequência de chaveamento. Mas e aí, agora, dentro do Buck, o que nós temos? Dentro do Buck a gente tem várias possibilidades. Pode ser monolítico, e daí dentro do monolítico tem síncrono e assíncrono. Então, o que é o monolítico? O monolítico é o que tem as chaves dentro dele. E aí o síncrono, ele tem duas chaves. E o assíncrono, ele tem uma chave e trabalha com o diodo externo, como vocês podem ver aqui, né? Então, aqui está deixa eu ver se eu tenho um pointer aqui. Apontador aqui. Aí, beleza. Então, esse aqui, ele é o Buck síncrono monolítico com as duas chaves internas, não tem diodo fora. E esse aqui é o assíncrono com o diodo externo e uma chave interna. Qual é a diferença? Preço e eficiência. Essa é a diferença. O mais barato é o Buck assíncrono, mas ele tem uma eficiência mais baixa. E o que tem uma eficiência maior é o síncrono, só que ele também custa mais caro. Ah, mas eu quero também o controlador. O que é o controlador? É o cara que trabalha com os MOSFET externos. Então, eu posso ter síncrono e assíncrono igual, só que com chave externa daí, né? Onde que é mais fácil trabalhar? Com os monolíticos. Só que normalmente os monolíticos, apesar de eles serem mais fáceis de trabalhar, eles são mais caros. Mas eu vejo no mercado que o mercado tem uma grande preferência, sim, indiscutível pelos monolíticos, apesar de eles ficarem mais caros. Porque é bem difícil projetar layout de placa com um controlador. É mais complicado. Então, nesse caso aqui, né, tem que ser feito todas essas decisões para um projeto. Aí, por fim, num controlador monolítico, tu tem que escolher o tipo de compensação. Compensação interna, ou seja, daí tu só tem os resistores de feedback aqui, né, o top e o bottom. Aí tu consegue, eu adicionei aqui um CFF, que é um capacitor de compensação. Tu consegue colocar esse cara aqui para dar uma melhorada na resposta da placa. E esse CFLT, que normalmente não se usa, mas ele é uma possibilidade também. Ou compensação externa. Então, eles vêm com um pino de compensação externa aqui, onde você define esses três componentes aqui para fazer a compensação, além desses do feedback, né? Então, você tem duas ferramentas. Porque um ou outro? Basicamente, o requisito de projeto. Compensação é requisito de projeto. Então, dependendo da resposta ao degrau que você precisa ter, para isso que serve a compensação, tá, pessoal? Resposta ao degrau, sair de 1 ampere para 5, de 5 para 1, e tua tensão na saída estar ali, não oscilar, porque isso gera emissão, isso gera queima de componente, um monte de coisa. Então, o tipo de compensação que tu vai definir vai depender da tua carga, basicamente isso, e do teu requisito dessa carga. Tá? Bom, aí o segundo passo, vai determinar o minimum on time. O que é isso? Para saber o que eu preciso procurar no datasheet para saber se esse negócio vai funcionar. Então, você tem que determinar, o primeiro passo é o duty cycle, né? Então, no pior caso, a tensão de saída pela tensão de entrada. Então, a gente está falando de 1.2 volts em 18 volts. Meu duty cycle é de 0.067. Aí o período de chaveamento. Então, você tem 500 nanosegundos, o período de chaveamento, para 2 MHz. E aí o minimum on time é o duty cycle vezes o período de chaveamento. Ou seja, 33.33 nanosegundos. Aí você vai lá no datasheet do componente que você escolheu. Ah, eu gostei desse, que é barato, mas ele não tem ele não atende isso aqui, não dá. Né? Então, o minimum on time aqui o típico é 20 e o máximo dele é 35. Né? Então, esse cara aqui,
Ele atende. Ele atende. Ele vai atender, vai funcionar em 99,999% dos casos ele vai funcionar, porque a gente especifica o máximo de 35, mas o mínimo é 20. E aqui a gente está falando de 33,33. Não atende. Eu peguei esse exemplo justamente por isso, para dizer, ele não atende com 100% de segurança, mas ele atende. Aí depois, aqui usando o exemplo da Analog, tu vai no site da analog.com, tu vai em produtos, Power Management, reguladores chaveados, Step Down, e aí você escolhe esse quadradão aqui, ó, você não vem no sub. Você pode até ir nas subtabelas, mas vai no grandão, pega tudo, né? E aí vai clicar aqui na subcategoria das partes. E vamos ser lembrados dos requisitos. VIN 2.8 a 18, VOUT 1.2, corrente 10 amperes, frequência de chaveamento 2 MHz. Eu quero um cara monolítico, eu quero compensação externa e eu quero um cara síncrono. Tá? Então, foram as escolhas para esse projeto aqui, que são as escolhas mais comuns do mercado, exceto pela compensação externa. Eu escolhi compensação externa aqui para mostrar para vocês como é que se projeta a compensação de cabo a rabo. Então, assim, só um pouquinho. Não sei o que aconteceu. Aí. Aqui, então, você vai poder filtrar a tabela, certo? Então, tu vai escolher produtos que são recomendados para novos design, de preferência. Normalmente eles são mais baratos. E você, às vezes, cai na tentação de pegar um cara muito antigo e acaba projetando, daqui a pouco ele vai sair de linha, né? Então, seleciona o mais barato, sempre. E aí tu vai lá, separa o VIN começando com 10 volts até 150, a corrente de 10 amperes para cima. Eu quero um cara monolítico, eu quero um cara síncrono e eu quero um cara com indutor externo, porque nós temos também na Nano Devices itens que têm indutor interno, mas eles são mais caros. Né? Então não é o caso, são muito mais caros. Aí, com esses filtros, tenho 21 componentes. Então apareceram 21 componentes aqui. De todos esses aqui, mais um tanto mais para baixo. Como é que eu vou escolher? Porque agora tu tem que ver a compensação. Só que aqui não dá para filtrar a compensação na tabela. E normalmente são poucas as tabelas de fabricantes que deixam você filtrar a compensação. Essa é a parte chata. Então, como é que tu vai fazer? Tu vai pegar, vai fazer os subfiltros aqui que não estão na tabela, né? Então, eu vou ensinar um pouquinho do portfólio aqui. Então, a gente está escolhendo itens de compensação externa. Devido à corrente alta, 10 amperes, a gente está escolhendo itens de low EMI. Então, baixas emissões. A Nano Devices tem componentes, bucks, que são desenvolvidos para baixa emissão irradiada, que a gente chama de Silent Switch. Ele é um componente que foi desenvolvido sem bond wires, ele tem pilares de cobre interno no die, então já é uma antena a menos ali para ficar fazendo emissão. Ele tem chaves separadas, então pela lei de Lenz lá cancela, né, a emissão também. E controle de dead time, um monte de coisa integrada para realmente reduzir ao máximo as emissões. Então a gente tem 3 versões: Silent Switcher 1, Silent Switcher 2. A Silent Switcher 3 eu não vou mencionar nesse webinar o que é, né, porque ela é já muito mais específica para projetos de altíssima precisão, alta corrente, onde você não quer usar LDO. Então, as Silent Switcher 3 são para substituir LDOs, conjunto de buck mais LDO, mas se você tem 5 amperes, tu vai usar aqui LDO com 5 amperes, né? Complicado. Então, tem aqui, ó, Silent Switcher 1, você tem um custozinho de layout ali a mais para tomar cuidado, e no Silent Switcher 2 a gente tem os componentes críticos integrados no componente. E para checar a compensação, tu vai ter que arrastar o teu mouse em cima dos componentes e vai procurar por componentes que tenham esse pino aqui, VC ou ITH ou COMP, ou alguma coisa que você veja que esteja lá um resistor e um capacitor e um outro capacitor em paralelo com esse resistor e capacitor. Você tem que ver a compensação externa. Chatinho,
mas é uma realidade e esse é um pouco da receita de bolo que eu vim passar. E, claro, simples, menos componentes externos. Quando tu abrir lá e tiver uma aranha muito grande de componente, não quero isso aqui, não quero menos componente externo, né? E aí você vai buscar o componente que você acredita que seja mais adequado, passando o mouse em cima. Então, eu vim passando o mouse em cima desse cara, e esse cara aqui, ele já tem as especificações que eu tinha dito antes, né? Então, ele vai de 2,5 a 18 volts na entrada, e ele tem 1,2 volts, 10 amperes na saída. Mas ele também tem a compensação externa, e ele é simples. E ele é um Silent Switcher 2. Tá aqui, ó. Step Down Silent Switcher 2. Então, layout simples, contagem de componentes simples, projeto simplificado, né? Mas você sempre vai estar buscando isso dentro das suas especificações também. Aí tu vai na página lá dele, cliquei, e ele vai ter lá ferramenta LT Spice e LT PowerCAD. A grande maioria tem. E o objetivo da aula vai ser ter todos um dia. E nessa landing page você vai ter aqui o LT Spice, o LT PowerCAD. Aí o que tu vai fazer? Tu vai abrir o exemplo do LT PowerCAD, é o primeiro passo. Aí tá aqui. Baixei o LT PowerCAD, abri o exemplo, tá aqui o carinha com os componentes. Aí você vai selecionando pela biblioteca de componentes. Então, assim, tem essa escadinha que tu clica aqui, ele mostra os passos do design, tem as formas de onda, você consegue ver, você consegue imprimir, você consegue simular na LT Spice, você tem ferramenta para filtros, tá? Essa aqui é uma ferramenta para você criar esses filtros de entrada aqui para emissões, né? Emissões conduzidas daí. E você tem aqui também parte do bold plot, né? Então aqui, ó, compensação de loop transiente. Você tem o sumário, BOM, com todos os componentes que você escolheu. Tu vai aqui, tu clica aqui, fabricante, Murata, clica aqui, escolhe um carinha, escolhe o part number, vai colocar cerâmico, book. E se você criar alguma coisa, botar um indutor muito alto aqui, alguma coisa assim, ele vai começar a botar esses carinha aqui em vermelho, em laranja, ele vai dizendo que você está fugindo da spec. Compensação tu não mexe, tá? Compensação você vai mexer outro canto desse projeto aqui. Depois que tu fez todos os ajustes de parâmetros e tudo mais, tu vai ver aqui as perdas, né? Esse aqui não tem MOSFET porque é MOSFET interno. Mas se você usar um MOSFET, um controlador, ele vai te dar essa parte aqui, tu vai conseguir ver toda a pizza, que eu tinha mostrado naquele outro slide lá, onde estão as perdas em cada estágio. E aí você vai trocando os MOSFETs e vai vendo o que você precisa. Mas nesse caso aqui, como você só tem um cara monolítico, você só tem eficiência e as perdas, né? Seguindo aqui, então, agora nós vamos falar de transiente, loop, bold plot. Isso é importante. Todo bug tem que ter esse projeto. Todo bug tem que ter esse projeto, não adianta. Por isso que depois que você desenvolve um, você começa a replicar ele pro resto da tua vida e não quer fazer nunca mais outro diferente. Porque dá trabalho, não é fácil. E aí você tem um conversor que vai, sei lá, de 12 para 5, tu vai colocar ele em absolutamente todos os teus projetos. Vai repetir o layout, vai repetir compensação, porque você vai querer fazer uma vez isso na tua vida e nunca mais. Porque você tem foco em alimentar as coisas e trabalhar e seguir tua vida, né? Então, assim, todo mundo vai passar por uma fase algum momento da vida, mas é importante a gente fazer bem feito quando fizer a primeira vez, né? Então, assim, tem essa tabelinha, essa janelinha aqui que chama compensação e transiente, então ele já dá uma simulada aqui, né? Já dá uma simuladinha. E aí você consegue mover o teu mouse aqui e ver os cruzamentos aqui, né? Para ver certinho onde está teu cruzamento, a tua banda, mas tudo isso é mostrado aqui nessa janelinha aqui, né? Então tu vai nas especificações do design, você também consegue mexer aqui em tempo real. Esse cara aqui tá para 1 MHz, tá vendo? Aí aqui, ó, indutor, você vai escolher o indutor, o capacitor, e aí ele faz o derrating do bias do capacitor também, né? Então, se você tem um capacitor 0402 lá,
de 100 nano e está alimentando ele com 30 volts, ele vai ser o capacitor de um pico. De verdade, vai acontecer isso. Então, você tem aqui, ele considera aqui o valor real, né, do que é aquele capacitor para aquela tensão que ele está sendo submetido. E aqui tem a parte de ganho, né? Você consegue escolher componentes sugeridos, você consegue colocar os seus próprios componentes, mas você não sabe para que isso serve, você não sabe que valor colocar aqui, então você está lascado, né? Basicamente, você vai usar o sugerido e às vezes não vai ficar muito boa a tua resposta, você quer melhor, daí o que você vai mexer, aonde você vai mexer, né? Então, assim, vou falar sobre isso mais para frente. Aqui você tem, então, todas essas partes, loop gain, feedback, o compensador, você consegue dividir subpartes para ver onde que você está, cada parâmetro afeta, né, no conjunto total aqui. E você tem a resposta ao transiente aqui com a análise nessa parte aqui. Aqui você tem toda a análise aqui. Então ele te dá a banda, margem de fase, isso que é bode plot, tá? Banda, margem de fase, ganho na frequência de chaveamento, na metade da frequência de chaveamento do teu ganho, né? E o teu ganho quando a tua fase passa menos 180 graus. São parâmetros que você está olhando para o projeto. Mas o que é isso, né? Então, assim, vamos lá. Então, a gente quer respostas aos transientes rápidas, ou seja, mais banda. Então, isso é a banda do teu conversor, né? Então, assim, a gente sempre está olhando para o cruzamento de ganho estar entre 10% a 20% da frequência de chaveamento, né? Estabilidade. Então, estabilidade quer dizer a tua margem de fase tem que estar maior ou igual a 45 graus. Se você conseguir 60, ótimo, né? E tua margem de ganho tem que ser menor do que menos 10 dB. Isso é um parâmetro de design recomendado. Então, você quer perder também, diminuir as tuas perdas, né? Então, você tem que olhar que o teu ganho na metade da frequência de chaveamento seja menor que menos 8 dB. Então, é para isso que serve. É aí que tu vai começar a arrumar a tua compensação para atingir esses parâmetros aqui. E aí você também quer ter um transiente de pico a pico com um delta Vout de mais ou menos 3%, por exemplo. Ok? Então, assim, tá tudo aqui, né? Ele vai falar aqui RTH, CTH, CTHP, CFF, todos esses componentes de compensação que são padrão aí da nomenclatura padrão, normalmente são, né? Então ele está olhando aqui a banda 19,95 kHz, margem de fase, margem de ganho, e aqui o delta Vout, ó, não está batendo, né? Então agora como é que tu vai arrumar isso, né? Vamos lá, primeiro componente, né, que é o resistor, o RTH. Então, tu mexendo nele aqui, você vai aumentar o ganho entre o zero e o polo, né? Então, ele vai reduzir a variação da tensão de saída e vai reduzir a margem de fase em frequências maiores, né? Isso é um problema, né? Então, aqui, ó, você está vendo aqui, ó, as duas plotagens, né, com um RTH de 6,81K e um RTH de 30,1K, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, aqui a banda vai aumentar nesses valores aqui de RTH. Tá vendo? A banda aumenta, a margem de fase vai diminuir, aqui vai diminuir um pouco a margem de ganho também, né? Tu vai vindo com o RTH aqui, vai simulando lá e vai vendo isso aqui. E aqui o teu delta Vout vai melhorar com um RTH, né? Então, aqui a gente está saindo de 7,1% para 4,14%, né? Mudando o RTH nesse valor aqui. Aí agora vamos mexer na atenuação, no ganho, né? Esse CTHP aqui, que é esse carinha aqui. Então aqui, maior CTHP vai reduzir o ganho na alta frequência, vai melhorar a imunidade a ruído a alta frequência, e o menor vai melhorar o transiente. E aí ele vai mudar o polo. Esse cara aqui é responsável para mudar o polo, né? Então,
Aqui tem as duas simulações para dois valores diferentes dele, né? Aqui a banda e a frequência de chaveamento, né? E nos eixos aqui, magnitude dB, o cruzamento em zero e a frequência, né? Onde esses pontos estão se encontrando ali. Então vamos lá, de 110 pico a 4.7 pico. Então se vem de 110 até 4.7, a banda vai aumentar a margem aqui, a margem de fase. Esse cara aqui vai diminuir essas duas pequenas margens aqui. Então, ó, você está vendo aqui, ó, de menos 32 até menos 15, né? Bastante coisa aqui. E aqui a variação de porcentagem vem a 2,91%, né? Então, assim, tu tem que escolher aí um valor adequado para esse cara que comporte os seus... Sempre lembrando aqui as especificações que a gente escolheu, né? E o que você precisa também. Então aqui tu vai vir e vai escolher quem você quer, né? Aí no final o CTH. Esse é o terceiro componente da compensação, por fim, né? Então aqui você vai reduzir esse cara aqui, você vai melhorar o tempo de acomodação, isso é importante, tempo de acomodação. E aí você vai também reduzir a margem de fase, se a banda estiver no zero, na frequência de zero. Vindo para análise aqui, não altera a banda, esse cara, ele vai diminuir a margem de fase de 85 para 60 graus, ele vai ter pouco efeito nesses dois parâmetros aqui, e na variação de V-out ele vai de menos 2,91 até 2,33%, variando esse carinha aqui. Beleza. Você tem que fazer isso interativamente, né? Você vai precisar de mais fase, vai aumentar o CTH na frequência baixa. Você vai precisar de mais fase na alta frequência, vai diminuir o CTHP. Mais margem de ganho, vai aumentar o CTHP e vai reduzir o RTH. Mais banda, vai aumentar o RTH. E você vai fazendo isso, porque você muda um, daí você vai mudar o outro. Tu tem que ver a resposta no final. Quando você muda nas ordens diferentes, vai mudar as coisas, né? Então você tem que fazer o processo iterativo. Aqui nós definimos então um valor de CTH de 100 picofarads, um RTH de 30.1K e um CTHP de 4.7 picofarads. Vai me dar uma banda de 89 kHz, uma margem de fase de 60 graus, uma margem de ganho de menos 15 dB, o ganho na frequência de chaveamento na metade da frequência de chaveamento é menos 19 dB e a minha variação 2,91%, né? Então, aí você pode também fazer uma melhorada nesse cara aqui, ó, que você quer mirar o pico da fase na plotagem para um design mais robusto, você quer melhorar isso aqui aumentando o RTH, né? Então, no caso aqui, o que tu está fazendo, né? Você está aumentando a margem de ganho, né, na verdade. Aliás, você está aumentando a banda, né? Então, de 30.1 para 43.5 você está aumentando a banda. Então, você pode colocar aqui o RTH para 30.1 para 45.3K, olhando aqui no cruzamento em 0 dB, onde você vai estar aqui mais próximo do pico da fase, né? Então aqui você vai confirmar o que você tem lá, vai colocar esses carinhas lá na ferramenta, você vai ver a tua nova resposta e você vai fazer o antes e o depois. Aqui a diferença, né? Então isso aqui é bem legal. E aí existem esses carinhas aqui também, que é os resistores de feedback, que você pode colocar o CFF e o CFLT. Sendo bem rápido aqui, né? O que tu vai fazer, né? O que cada um faz, né? Você pode aumentar, dar um boost na fase e esse cara aqui é recomendável, tá altamente recomendável, deixar esses footprints na PCB para você compensar alguma coisa se você precisar também, tá? E aí aqui tem, ó, CFF aberto e CFF de 22 pico. Então, a gente sai de uma banda de 89 para uma banda de 141K, numa margem de fase de 60 para 82, mas aqui, ó,
o teu ganho está muito próximo aqui desse requisito aqui de menos 8 dB, está menos 9, menos 10, né? Então aqui você vai ter mais perdas, né? Como eu já tinha explicado. E aqui a tua margem de ganho ela vai estar ok, e o teu delta V-out muda muito pouco, né? Mas aqui tu vai ficar com mais perdas no teu projeto, né? Então, melhor não mexer nesse cara. E aí, se você vai mexer no CTHP, ele vai dizer o que faz cada um desse aqui. Aumenta a banda, aumenta a margem, vai diminuir essa margem da frequência de chaveamento na metade da frequência de chaveamento, vai diminuir a margem de ganho e vai melhorar a resposta ao degrau, a variação. Né? Então, tu pode trabalhar com esses dois carinhas aqui também, por fim. Né? Então, assim, basicamente, isso aqui é o gráficozão do negócio. Então, você tem aqui onde está cada um agindo, o CTH, o RTH, o CTHP. Você vai setar a banda, você vai verificar a atenuação em alta frequência, vai checar o settling time, o tempo de acomodação. E aí você vai verificar o capacitor de feed forward, que é o CFF, por opção. Isso é uma última opção. E você vai fechar o loop, né? No caso, vai no passo 1 e vai checar novamente. Você pode fazer isso algumas vezes até você chegar numa resposta ótima para aquele design. Depois você vai exportar isso aqui para ET Spice e você vai verificar formas de onda. Para quê? Para debugar a placa, para debugar o teu projeto, para entender onde estão os chaveamentos, as formas de onda, para mudar algum componente e ver o que aquilo altera no resultado da simulação. Né? Então, eu estou plotando V-out, estou plotando V-in, estou plotando a tensão do compensador e a tensão do feedback, só para vocês terem uma ideia. Né? Tu consegue simular isso aqui. Além do que também tu pode fazer todas aquelas outras coisas que eu já havia mencionado. Né? Pode criar parâmetros de simulação, fazer esse resistor aqui de 11K variar para até 10K, fazer múltiplos bold plots. Você pode fazer várias coisas aqui também. Mudar a tensão de entrada, verificar como é que essas ondas se comportam. Né? É bem interessante ver a forma de onda no indutor. É interessante isso aqui, para fazer o debug da tua placa. E depois aqui, vai fazer o teu layout. Né? Aí o que acontece? Pessoal, layout de buck é sensível. Né? Vocês podem ver aqui que, por natureza, os componentes de compensação eles estão afastados do indutor, já nos próprios pinos do CI. Né? Então, por que na tua placa você vai puxar eles para cá do lado? Não faz sentido. Né? Se até no CI já é separado, na grande maioria dos CIs isso é separado, já tem um distanciamento entre eles no próprio DAI. Né? O Terra é comum, mas existe o Terra ruidoso e o Terra não ruidoso. Né? Então, aqui, você tem um plano de power aqui, ó, que é essas vias que estão aqui, né, do indutor e do capacitor. Daí ela vai estar passando lá para o segundo, um plano, um bottom layer, alguma coisa assim. E o indutor em si, né, ele está num terra, certo? Mas veja que ele não está... aliás, ele está num plano de power, e aqui o terra do indutor, você está vendo que ele está separado. Está separado do terra de todo mundo. Aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque é um terra ruidoso. Então, ele fica aqui só no CI, ó. E aí o CI junta ele lá embaixo dele, lá dentro dele. O CI se vira com isso. Né? Mas tu não vai juntar aqui isso aqui. Não faça isso. Né? Então, o indutor sai daqui, ele está separado, aqui tem o plano dele. Esse aqui é a conexão do chaveador. CI chaveia, indutor, e o negativo está aqui. Os componentes de entrada aqui, ó, filtro de entrada, VCC, ó, ele está falando aqui, ó, DVIN. Só desculpa, pessoal, tá? Que aqui não é terra não, tá? Aqui é só uma linha de chaveamento, tá? Isso aqui não é terra não. Mas enfim, ele tem uma guarda ali, né? Do terra, né? Ele não vai ficar muito próximo, ele tem uma área de guarda igual aqui a saída também. Aqui você tem uma via de V-out, às vezes do V-out, você tem as vias de ground, que vão ligar lá no teu plano lá embaixo, as vias de V-in,
Tá vendo? Todas isso aqui, ó, bem aqui, só nesse ponto aqui. E os componentes de compensação, todos eles, ó, já vão para terra, direto, sai do pino do CI, todos eles perto do CI, sai do pino, terra. Sai do pino, terra. Pertinho, não longe. Não é para botar esse cara aqui ou aqui. Não, é aqui, pertinho do CI. Capacitor de entrada, perto do CI. Capacitor de desacoplamento, perto do CI, sempre. Tá? Vias de sinal, tu pode passar vias de sinal, pode passar vias de sinal para sobrepor alguma via que não deixe você passar por perto do componente. Cria uma via de sinal, passa por baixo, volta no componente. Não tem problema, tá? Mas tá sempre perto. E aí, assim, quero mais detalhe. Normalmente a gente fornece os Gerber da Eval Board. Esse carinha aqui, ele diz, ó. Tem aqui, ó, o Eval Board. Né? Então, vamos lá. Você tem aqui o esquemático da placa, você tem os Gerber da placa. Baixei o Gerber. Aqui tem um detalhamento de como é feito cada parte do layout, cada layer. Tu quer suprimir um layer, pode suprimir um layer, pode criar um layout de 2 layers, mas respeito o que é plano de terra, onde estão as conexões de indutor, capacitor de terra, com terra de entrada, tudo isso você vai olhar no exemplo. E tu pode fazer ele pequenininho lá para caber na tua placa e criar esses planos aí que você vai ligar com a tua circuitaria. Daí cria-se uma ciência muito mais complexa, né, que não é o caso aqui desse webinar. Mas o teu chaveador, nesse espaço dele, ele tem que ter esses cuidados que vão se estender para o resto do circuito de vocês também depois. E depois você vai testar na bancada. Então, o que é? Eu tenho aqui o kit, tá, pessoal? Eu também consigo fazer isso aqui ao vivo, mas é só um exemplo aqui que eu estou mostrando. Ó. Tu vai vir na tua placa, vai injetar esses sinais aqui com as tuas placas de interposer. Então, tu tem aqui, injetando num resistor de feedback, ou no resistor de injeção aqui, ele vai dizer tudo exatamente onde que você liga cada linha do teu plotador. Aí você vai conectar uma probe de corrente aqui, né? Ele faz um exemplo com solda, ele faz um exemplo com conector, você pode colocar também. Aqui, ó, tem várias formas de fazer. Ó. Tem essa placa interposer aqui. Esse aqui é um outro kit da All-Device que eu fiz. Tá vendo? Eu coloquei o carinha aqui, ó, o conector aqui, ó, os fiozinhos aqui, ó, pegando o resistor aqui, outros fiozinhos colocando lá. Tudo isso aqui tu faz na tua placa. Tá? Essa placa aqui é bem bacana. Essa aqui você vai tirar o resistor de feedback da tua placa e vai colocar ela aqui, ó. E vai ligar os 2 fiozinhos lá. E vai ligar o V-out lá. Tá pronto. Colocou o conector de corrente aqui, já era. Faz o build plot da tua placa. Tempo real. Então aqui, esse aqui é o setup, né? Tá vendo os fiozinhos aqui que eles vão lá. Aqui o Adalme 2000. A fonte de alimentação. Aí tu vai lá no softwarezinho, faz o build plot, vê a resposta transiente, gostei, ficou bacana, legal. Então meu projeto tá bom. Eu quero melhorar. Tu pode fazer, tu vai criando gráficos. Você pode clicar aqui em Append e criar mais gráficos com outras compensações. Troca um capacitor lá, troca um resistor lá, cria um novo gráfico, compara, vê, clica aqui no Append, cria mais um gráfico de resposta ao degrau e vai fazendo. Isso aqui tu vai salvando tudo. É uma ferramenta bem bacana. E existem essas plaquinhas aqui da Linear também, que é um baita, um arranjo de 3 potenciômetros aqui, que você tem uma resistência, um ponto comum e um arranjo de capacitor. Tu vai trocando na hora, ele vai com os fiozinhos lá torcido, né, igual tá aqui, ó, e coloca essas tweaker board aqui, que a gente chama de tweaker board, e faz a compensação em real time. Mas é isso, pessoal, assim, eu espero que eu possa ter dado uma luz aí nos passos aí, no que é importante, o que não é, e a gente tem um pouquinho de tempo ainda para tirar algumas dúvidas, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, alguma coisa, mas eu acho que eu consegui cobrir todo o tópico aí no tempo certo aí e mostrar um pouquinho das coisas para vocês. Obrigado. Muito obrigado, Juliano. Muito obrigado, Juliano. Obrigado pela apresentação que você fez aí, que você preparou com cuidado, né?
e pelas simulações também. Obrigado mesmo por ter esclarecido aí vários detalhes aí para quem faz layout também. Tá? Pessoal, gostaria que vocês deixassem então aqui os comentários o que vocês acharam do webinar. Eu vou falar aqui ao vivo. E também, se tiver alguma pergunta, o Juliano também responderá para vocês. O Henrique pergunta aqui, Juliano, se você tem alguma literatura para estudar sobre esse tópico. É difícil, né, Juliano? Olha, sabe o que eu posso falar? Eu estava no evento da VURT, nós fomos lá, né? E olha o que eu descobri, deixa eu mostrar aqui, ó. Ele vai pegar um livrão da VURT, certeza. Para o pessoal que conhece aí a trilogia, né? Olha só que bacana. Eles têm esse livro aqui, ó, DC Converter Handbook. Ah, eu vou aumentar a tela. Deixa eu aumentar a tela aqui. Olha só. É da VURT. Achei muito legal isso aqui, eu peguei para mim, e aí também eu achei esse outro livro lá, eu ganhei, que é o livro do LT Spice. Olha a grossura do bichinho aqui. Nossa! Então, é um, é um negócio bem bacana. Ô, pessoal, a gente Boa. não sabe como é que vende esses livros. A gente sugere vocês mandarem mensagem aí para o Fábio da VURT. Procura lá no LinkedIn Fábio Costa, manda uma mensagem pro Fábio da VURT e pergunta como que compra esse livro aí, né, Juliano? É verdade. Então, tá. Eu estava vendo aqui, ó, se ele exercita as correntes de carga que quer testar. Então, assim, por um intervalo de tempo pequeno, sim, para o load step, sim, porque são probes de corrente bem pequenininhos, né? Deixa eu ver se eu pego rapidinho ali uma. Ele vai pegar na bancada dele que tá ali atrás. Só um instantinho, pessoal. Aí, ó. São probes de corrente bem pequenininhas, então, assim, você não consegue ficar tocando horror nas correntes, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Então, assim, eu tenho de 1, 10, 50 e 100. Mas todas elas são desse tamanho aqui, ó. Uhum. Então, assim, você consegue por, sei lá, talvez 500 milissegundos, talvez 1 milissegundo, algo assim tu consegue fazer. É só para você ver realmente a resposta do degrau. Mas não para ficar rodando, aí ela vai desarmar. Tem proteção de temperatura aqui, tá? Tá joia. Gostaria de agradecer bastante aqui. O pessoal está deixando comentários. Ó, o Guilherme falou, Juliano, o webinar é muito bom. Obrigado por compartilhar conhecimento. Grande abraço. O Ricardo gostou também, muito bacana. Ó, o Alexandre comenta aqui que dá para ver o step response também. É ótimo. Sim, sim. O Rafael pergunta se tem alguma dica de como projetar o buck com foco em diminuir o tamanho em PCB. Sim, na verdade, assim, existem bugs que tem indutor integrado, né? Tu tira o indutor de fora e joga para dentro do DCDC. Tem alguma família de produtos da Maxim que chama Himalaia, ela traz um indutor dentro dele, né? Então tem a menor solução bug que pode ser possível se encontrar, é isso, né? Então tem essa possibilidade de você fazer um projeto de um buck com indutor integrado já. Daí vai ficar pequeno, vai ficar capacitor para dentro, capacitor para fora, acabou. Só isso. O resto está tudo dentro do chaveador. Tá, a melhor forma de reduzir o tamanho da PCB, né? Mas agora, quando tu vai usando controlador, essas coisas, vai aumentando o tamanho, não tem jeito. Tá, joia. Obrigado, Juliano. O Henrique pergunta aqui quais são os efeitos colaterais de projetar um buck com corrente maior do que a consumida. Corrente maior do que a consumida, você vai. Sim, entendi. Tu vai projetar um buck e vai subutilizar ele. Olha, você vai depender muito do chaveador, tá? Subutilizar ele normalmente não é um problema, mas vai afetar a tua resposta, né? Vai afetar a tua compensação, tu vai estar trabalhando
ele foi projetado para ter uma resposta para um transiente de 10 amperes, entendeu? Daí você vai trabalhar com valores menores, a resposta vai ser diferente, vai ser modificado, a performance não vai ser a mesma, né? Então, a questão térmica, eu diria que é um benefício. Vai ter um benefício térmico, mas você tem que tomar cuidado porque talvez os seus transientes não vão sair de acordo com o que você projetou, porque você não vai, você está subutilizando, né? E tudo isso é baseado em especificações. Tudo aquilo que eu coloquei na apresentação é para um conversor de 10 amperes. Então, se você não vai usar os 10 amperes, vai usar o de 5, vai mudar a malha de compensação. Então, isso pode impactar no EMC, né? Lá que você tem que cumprir, né? Em alguma norma também, né? Vai depender muito também daí do forma do conversor funcionar, porque se for conversor de frequência fixa, não for conversor que muda, porque assim, né, tem vários assuntos, né? A gente está falando assim, de conversores que mudam a sua frequência de chaveamento conforme a carga. Então, isso vai afetar a emissão, sim. Agora, se o conversor tiver frequência de chaveamento cravada, aí não vai afetar a emissão. Ô, Juliano, e para uma mesma tecnologia de indutor, quando você subutiliza, quer dizer que você está usando um indutor maior também, e a lista de materiais fica mais cara também? Ou não? Ou não subutilizando? Não necessariamente. Tá. Subutilizando, na verdade, assim, você quanto maior a tua especificação, mais cara vai ficar a tua BOM. Né? Então, por consequência, se você tem uma demanda menor, para aquilo vai ficar mais caro. Então, eu acho que o Henrique já está respondido. O Henrique vai ficar mais caro. Então, foge, né, Juliano? Tenta fazer na especificação correta, né? Não subutiliza não, porque você vai perder dinheiro. Eu diria assim, um projeto bom assim, que você dá uma folga e tal, projeta ele como para trabalhar com 90%, 95% da capacidade, é o melhor cenário. É o melhor cenário, onde você vai estar com o melhor custo e vai estar dentro das suas especificações que você desenhou aquele conversor. Certo. Obrigado, Juliano. Marco Aurélio pergunta o seguinte: o buck DC-DC não é uma configuração com transformador chopper na saída? Ou ele está falando algo de errado? Olha, aí é o flyback, né? Quando tu tem um transformador na saída, você vai trabalhar com uma topologia de flyback daí, no caso. Pode ser isolado, não isolado, mas é flyback, né? Ou, na verdade, se também tiver um indutor acoplado, daí você está falando no CPIC. Mas o buck não, o buck é indutor direto, ele não tem transformador. Tá certo, obrigado, Juliano. Ó, tem um comentário do Edson aqui que subutilizar o buck pode aumentar o ripple. Isso pode acontecer de vez em quando, certo, Juliano? Em determinadas configurações, né? Dependendo, claro, de quão subutilizado ele está sendo, né? Então, a questão do ripple aumentar ou não, tudo isso também é parâmetro de projeto, né? Então, quando você está usando fora dos seus parâmetros, você pode ter você vai ver uma modificação do teu ripple. Mas agora, o que acontece, né? O que é o ripple? A grande parte das vezes que você está olhando, o teu ripple é uma questão do capacitor de filtro, né? Então, se você dimensionou um capacitor de filtro com uma carga muito grande que você não está usando, tu não vai ter um aumento de ripple. Certo. Né? Mas a tua resposta ao transiente vai modificar. E ela pode ficar pior. Obrigado, Juliano. Tem um comentário do André aqui. Ele está preocupado com as tolerâncias e variações dos componentes externos da vida real. Nesses projetos são considerados essas variações? Como que é? Eu acho que ele está perguntando na simulação do projeto. São considerados variações e tolerâncias dos componentes externos?
Você pode colocar tudo isso. Uhum. Você pode colocar você pode parametrizar no LT Spice, tem um campo para você fazer isso, e no LT PowerCAD alguns componentes como capacitores e tal, ele já coloca o bias derating, né, que é a variação da capacitância real para teórica dele. Uhum. Olha Então, só. é possível, tá? É possível, sim, é mais trabalho, mas é possível. Obrigado, Juliano. O Alex, ele tem um projeto aqui com um módulo SP32 com antena PCB. Ele usa esses módulos, tá? E ele pergunta se existe algum problema em colocar conversores no mesmo projeto ali. E eu acho que ele está preocupado com a interferência na antena. Pode ser que seja mais viável separar em PCBs diferentes para evitar a interferência? Pergunta dele. Olha, usa LDO, cara. Não coloca buck, não coloca buck, não. Porque conversor chaveado com RF é cruel. É cruel. Normalmente, assim, se tu cascateia, né? Tu vai alimentar o item de RF com LDO, né? O micro e tal, que tem a parte de RF com LDO, e a parte de layout, tu tem que ver qual que é a recomendação de quem faz o micro. Quem faz o dispositivo de RF, ele vai dizer onde que você tem que colocar o terra é, analógico com o terra digital, aonde você tem que juntar esses terra e como. Né? Então, assim, não existe uma receita de bolo. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, alimentar e componente de RF com conversor chaveado é dar tiro no pé. Isso não dá. Tu tem que usar LDO, na grande maioria dos casos. Tá joia. Obrigado, Juliano. Pessoal, ó, vocês perguntaram aqui sobre os livros da Vurt, né? Que o Juliano indicou aí. Vou falar para vocês. Vai lá no LinkedIn, procura Fábio Costa, Vurt, e aí manda uma mensagem para ele. Fala que vocês viram aqui no webinar do Embarcados, que o Juliano que indicou. E pergunta para ele como que vocês adquirem o livro. A gente não sabe, porque ele não está à venda nas lojas comuns, como Amazon ou Americanas, outras, né? Bom, o Luiz Reis, ele comenta o seguinte: estou trabalhando com controle de velocidade de motor e controle de tensão de geradores. Qual seria a melhor configuração de conversão em malha fechada para motor? De inversora? Controle de Quer velocidade. alimentar Bom, inversora tu vai usar pelo menos eu acredito que seja melhor se trabalhar com uma six-pack, né? Se trabalhar com uma inversora trifásica, six-pack se for uma inversora trifásica, né? For um trifásico o motor que você está usando. A parte de controle e tudo mais, isso aí é feito com DSP, né? Uhum. É uma ciência um pouco mais complexa, de códigos mesmo, mais codificação. Vamos pedir para o Luiz Reis mandar mais informações aqui para a gente poder comentar, que ele não dá informações sobre o motor, por exemplo. Ó, o Márcio, ele comenta o seguinte: existe algum conversor DC-DC que opere na tensão de entrada de 8 até 500 volts e saída de 12 volts, 8 amperes? Olha, 8 volts é pouco demais, tá? Mas eu tenho um que vai com 19, 20 volts, ele já começa a trabalhar. Deixa eu ver aqui, eu acho que é LT8316. LT8316, esse mesmo. LT8316. Você quer compartilhar a tela aí para mostrar para o pessoal? Pessoal, ó, o Juliano sabe de cor, então é melhor vocês terem o contato dele, tá? Vocês anotaram aí, o e-mail dele estava na tela, mas adicione o Juliano também lá no LinkedIn. Se vocês precisarem de alguma informação, fala que vocês vieram aqui do webinar do Embarcados e que gostaria de mais informações aí sobre conversores. Diz aí, Juliano. É esse cara aqui, ele vai de 16 a 560 volts na entrada dele. Tu pode ir até com tensão mais alta, mas aí tu tem que fazer um rolamentozinho auxiliar nele, né? E a tensão de saída é realmente aqui, ele é um controlador, né? Então não tem muito limite, né? Tu consegue ir a mais do que 4 amperes aí, tranquilo. Isso aqui é só um reference design feito com ele, né? Ele também tem compensação, tem tudo, é um carinha interessante.
Mas 8 volts é muito pouco. Beleza. Ô Juliano, o Luiz Reis trouxe mais informações aqui para a gente no controle de motor. Na verdade, ele gostaria de substituir a ponte trifásica simétrica a tiristores por uma fonte CC-CC. Não, mas então eu recomendo tu usar uma PFC, cara. Usa uma PFC? PFC. Uma PFC. Se é para subir, né? Ou se você tá baixando a tensão. Se você tá baixando a tensão, tem que usar uma LLC. E se você quer subir a tensão, você vai usar uma PFC. Né? Então, depende para que lado que tu tá indo, né? Como ele tá usando o tirestor, eu imagino que ele esteja querendo baixar a tensão. Então, retifica e usa uma LLC. Melhor ideia. Tá, joia. Obrigado, Juliano. Vamos lá, vamos continuar aqui com as perguntas. O Kevin, em relação a emissões conduzidas e irradiadas para aprovação em padrões automotivos, como CISPR, classe 3 ou 4, geralmente buscamos utilizar frequências de chaveamento em algo de em torno de 400 kHz, devido a ficar uma janela ali entre faixas medidas e conduzidas. Quando aplicamos uma frequência maior, como por exemplo 2 MHz, em um buck ou buck boost, para reduzir passivos, por exemplo, quais os cuidados adicionais que nós precisamos levar em conta para manter esse atendimento adequado ali nas emissões em EMC, hein, Juliano? Olha, eu só conheço um fabricante automotivo que eu trabalhei na minha vida inteira que se atreveu a trabalhar com 2 MHz. Eles conseguiram, mas era uma fonte, sei lá, de 2 amperes ali e tal, não era muito a alta corrente, né? A grande maioria é isso aí mesmo, é 400, 450 kHz, 300 kHz, 500 kHz, é nessa faixa que o pessoal trabalha para ter as emissões controladas e não entrar nas certificações que são os terceiros, os clientes automotivos exigem, né? Tipo sei lá, uma Volvo, etc. e tal. Então, o que eu posso dizer? Essa família aqui, né, que é o Silent Switcher da Nano Device, ela foi feita especialmente para isso. Tá. Especialmente para isso. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu só mostrar aqui rapidinho. Beleza. Acho que vou ter que desconectar a VPN. Espera só um pouquinho. Ixi, cara, se eu desconectar a VPN vai me lascar. Eu vou cair do webinar. Silent Switch. Deixa eu procurar aqui no meu computador, eu tenho uma apresentação. Tá, joia. Deixa eu fazer uma pergunta enquanto você procura aí, Juliano. Uhum. Por que você deveria, ou seria uma boa ideia, mudar de 400 para 2 MHz, já que você consegue atender o projeto ali nos 400 kHz? É uma pergunta que eu faço, pode ser que seja por conta de preço de lista de materiais. Mas existe algum motivo específico que você deveria ir para 2 MHz e não atenderia em 400 kHz? Esse é o motivo, que é o que o Kevin escreveu. É você diminuir o tamanho dos teus passivos, né? Isso é o diminuir o tamanho da placa. Esse é o principal motivo. Exatamente. É o principal motivo. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Isso implica também o tamanho do indutor, né? Sim, com certeza. E aí a lista de materiais fica mais cara também, né? Em geral. Fica mais cara. Eu digo para a mesma tecnologia, né? Mesmo fabricante de tecnologia. Esse aqui são brochuras só do que é o Silent Switcher. Deixa eu ver aqui. Acho que é essa aqui. Beleza. Aqui, ó. Então, o que acontece? O Silent Switcher, ó, eu vou direto aqui no que é o cara, tá? Então, ela arranca esses bond wires do chip,
tá vendo? Então, no lugar dos bond wires, ela tem esses pilar de cobre aqui. E aí ela tem divide o chaveamento de VIN em duas chaves. Então, você tem, além de cancelamento, né? De ruído pelo FBI, né? Aquela lei de cancelamento. Uhum. Então, tu tem um loop que chaveia de um lado, outro que do outro. Então, você tem uma emissão reduzida pela própria arquitetura do chaveador. E a outra coisa aqui né, aqui, ó, a diferença dos bond wires e dos pilares de cobre, né? Então isso aqui tira bastante emissão. E aqui, ó, o fluxo de chaveamento, né? O que acontece aqui. E aí o que acontece, ó? Onde que a gente mostra aqui, ó? Uma melhora aqui, ó, de 10 a 20 dB de um item que não tem essa tecnologia da Linear para um item que tem essa tecnologia da Linear para emissões radiadas. Então, assim, existem tecnologias para você fazer isso. E esse cliente que fez isso, aqui no Brasil, automotivo comigo, que trabalhou com 2 MHz, trabalhou com um item desse, Silent Switcher. Tá? E ele conseguiu passar. Então, assim, é um dos caminhos. Ô, Juliano, e você participou desse projeto? Sim. Que legal. Então, Kevin, conversa com o Juliano para se aprofundar nesse assunto. Obrigado, Juliano, por compartilhar essa experiência aí no setor automotivo. Ó, muita gente aqui agradecendo, tá? O Marco Aurélio, o Jean Francisco e o Djalma também. O Cleverson diz o seguinte: conversor chaveado diminui o noise floor de qualquer rádio e, por consequência, a sensibilidade de recepção. A recomendação é sempre usar LDO para melhorar o rádio. Isso seria mais adequado. Usar o buck e depois um LDO. Ter um conversor buck e depois ter um LDO. Já fiz projetos assim para rádios. Gostaria de fazer um comentário, Juliano? É ali que a gente tem, dentro dessa família Silent Switcher, a gente tem a Silent Switcher 3. E aí ela tem performance não exatamente de um LDO, mas satisfatória para trabalhar como um LDO e alimentar o circuito de RF. Legal, legal. Então, comentando aqui o que o Cleverson falou, a ideia dele foi a seguinte: usar então o conversor buck, depois na frente colocar o LDO e depois colocar lá a placa de SP32 com a PCB antena. Entendeu? Mas assim, tem que tomar cuidado com os planos de aterramento e tudo mais. Eu acho que deve existir um guideline do fabricante que é o responsável pela parte de RF, da onde você vai juntar esses planos, né? Porque aqui, ó, deixa eu te mostrar rapidinho aqui, ó, não tem nada a ver com, tem um pouco a ver com RF, tem um pouco a ver com questão de layout, de plano, né? Tá. Então, assim, ó, esse cara aqui, ó, é um chip de medição de energia. E ele tem, cara, tem um monte de plano, tem plano analógico, plano digital, etc, etc, etc. E aqui eu digo aonde que eu junto, onde que tá, aqui, ó. Tá vendo? Ó, tem esse pinozão aqui no meio aqui, ó. E daí ele vai falar aqui, ó. Um guideline dele, ó. iPad, que é esse cara aqui que tá aqui, ó. iPad. Todos os seus planos de terra vão se encontrar aqui. No iPad. Legal. Não é BID, não é FreeWrite, não. É todo o plano analógico de terra, o plano digital de terra, o plano de referência de clock de terra. Todos esses planos se encontram embaixo do CI nesse ponto. Então você tem todos os planos espalhados pela tua placa e eles vão ter um ponto comum de encontro que é embaixo do CI. Então, assim, quem fabrica o chip de RF também deveria fazer essa recomendação. Não por datasheet, por contato ao fabricante, entendeu? Entendi. Obrigado, Juliano, por compartilhar essa experiência aí. Gostaria de te pedir para você voltar na última página lá da apresentação com o seu e-mail. Eu vou pedir para o Luiz Reis mandar um e-mail para você. Ele deu mais detalhes aqui sobre o controle de motor que ele estava falando aqui. E ele tem uma pergunta aqui sobre controle de malha fechada. Mas eu vou pedir para o Luiz detalhar
todo o que ele precisa para você por e-mail. E aí, Juliano, você dá atenção para ele e responde aí, por favor, tá bom? Olha só, o Vinícius comenta o seguinte, ó, tem alguma dica para conversor buck de meia onda? Estou projetando uma fonte AC 110-220 para 5 volts 500 mA para dispositivos IoT de tamanho reduzido. Então tem RF também, né, Juliano? Então, o que eu posso falar? Nessa parte, o cara para conversar na BPM é o Guarizo, tá? Que ele trabalha com a Power Integrations. E aí ele vai falar de conversor ACDC. E aí ele tem algumas soluções que são de custo bom. A Power Integrations em si, ela se destaca por ter soluções de conversor ACDC, um custo muito acessível, barato. A Power Integrations é barato, porque se o chaveador dela custa 3 centavos, 4 centavos a mais do que Perdemos a conexão aqui com o Juliano, eu acho. Só um instantinho. Eu acho que sim. Perdemos a conexão aqui com o Juliano. Só gostaria demais de agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, o André, o Antônio, o Luiz, que comentou aqui. Parabéns pela apresentação. Agradeço a palestra, obrigado. Todo mundo que comentou aqui e deixou perguntas, tá? Então... E vai fazer discreto. Mas agora, se quer um conversor... E aí, vou deixar então o e-mail do Juliano aqui para vocês, tá? Na tela. Aí o Juliano voltou. É isso aí, Juliano. Eu não sei se foi eu que caí mesmo. Foi sim. Mas voltou, agora deu tudo certo. Gostaria que você compartilhasse sua tela aí para colocar seu e-mail e fazer as considerações finais desse webinar aqui. O pessoal já deixou aqui diversos comentários, tá? E é isso aí. Gostaria, então, ô Juliano, que você fizesse aí as palavras finais desse webinar. Assim, eu agradeço a presença de todo mundo. Realmente foi bem legal estar passando aí uma parte do treinamento. É um conhecimento superficial, digamos assim, mas tem um passo a passo ali, que a partir daí tu tem que começar a investigar mais a fundo as coisas também, mas tem um passo a passo e foi bem legal poder elaborar esse material, um material que eu fiz com bastante carinho aí para mostrar para todo mundo. Agradeço a presença de todos e assim, tem o meu e-mail, e qualquer coisa que vocês precisarem podem me acionar por e-mail. A BPM também tem o site da BPM, né, e tudo mais. Então, assim, fiquem à vontade aí para qualquer demanda, qualquer dúvida que vocês tiverem, entrar em contato. Aí a gente trabalha com projetos, né? Então, temos expertise e acesso à fábrica também para tornar as coisas viáveis aí. Tá, joia. Muito obrigado, Liano, por essa apresentação. Pessoal, então nós trouxemos aqui Analog Devices aí, com o Juliano, que é especialista e trabalha todo dia aí com um monte de cliente pelo Brasil. Muito obrigado pelo seu tempo, viu, Juliano? Isso aí deu trabalho pra caramba para você fazer, juntar todas as informações. Eu vou pedir para você, Juliano, mandar para mim um PDF do que eu posso compartilhar aqui com o pessoal e eu vou deixar lá na página que o pessoal se inscreveu para participar do webinar. Tá bom? Eu te mando daqui a pouquinho já. Então tá. Então, pessoal, vou deixar lá então o PDF na mesma página que vocês se inscreveram, tá? No embarcados.com.br/webinars vocês têm diversos conteúdos aqui sobre hardware, firmware, IoT e também dispositivos eletrônicos, tá? Gostaríamos de convidar vocês também ao evento aí que vamos ter no dia 4 de novembro, daqui a 60 dias, 4 de novembro, lá em São Paulo. É o evento Embarcados Experience. A Mauser Electronics vai ser uma das patrocinadoras também do evento, né? E vocês vão poder falar lá com o pessoal da Mauser presencialmente, tá? A gente gostaria de agradecer bastante aí a Mauser Electronics por ter proporcionado esse webinar aqui com a gente. E nós vamos
continuar nessa missão. Temos ainda outros webinars aqui com a Mauser e temos também um evento online, tá? Que vai acontecer aí em outubro. Depois nós mandamos as informações para vocês. Tá joia? É isso aí. Então, pessoal, a gente encerra por aqui. Eu vou deixar um e-mail aqui do Embarcados também, caso vocês queiram deixar algum comentário, tá? Pra gente. Contato@embarcados.com.br, tá? Nesse e-mail vocês podem mandar qualquer sugestão, fazer perguntas lá pra gente, a gente responde por lá para vocês. Alguma coisa que passou em branco aqui, tá? Obrigado a todos pelo tempo, obrigado, Juliano. Vou encerrar a transmissão. Obrigado. Valeu.